Marcos 4:35. Eu quero dizer para você que nós estamos numa luta em que nós já sabemos o final. O final dela é vitória. Não tem jeito, você está numa luta, mas você já sabe o final dela. O final dela você vai se dar bem. Então tudo passa e tudo passa rápido. Esse momento difícil vai passar. E por que eu digo para você que nós estamos numa luta, que nós temos a certeza que o final é vitória? Vamos ler aqui, você vai entender. Aqui em Mateus 4:35, quando fala que Jesus acalma a tempestade, embora que seja uma passagem conhecida da Bíblia, ouça que coisa forte, por favor. Nesse trecho pequenininho nós encontramos 3 vozes falando ao mesmo tempo: a voz de Deus, a voz da tempestade e a voz dos discípulos. Então preste atenção e vê se você entende. Olha só, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, primeira voz, quem é que está falando? Disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Passemos para a outra margem. Quando Deus fala, quando Jesus fala, não tem perigo dele colocar você numa canoa furada. É impossível. Quando Deus fala, Ele sabe o que é melhor para você, ainda que você não entenda no momento. Então, ouça o que eu disse. Nós estamos numa luta em que nós já sabemos o final dela. O final dela será vitória. Para você entender melhor, você já viu que hoje em dia você tem recursos? Por exemplo, você está lá, gostaria de ter assistido um programa, um jogo de futebol, e naquele momento você não conseguiu assistir. Hoje você tem recursos para gravar o jogo e assistir mais tarde. Ou você tem o reprise daquele jogo num outro dia, numa outra hora. Só para você entender onde eu quero chegar, o que é a voz de Deus. Muito bem, você não pôde assistir aquela noite, você gravou para assistir no outro dia. Pela manhã você foi trabalhar e um colega de trabalho já falou para você o resultado do jogo. Olha, fulano, o teu time ganhou, hein? Deu 6-3 para o seu time. Mesmo você já sabendo o resultado, ainda assim você gravou, você vai querer o quê? Vai querer assistir todinho o jogo. E olha que coisa impressionante. Você começou a assistir o jogo, você já sabe que seu time ganhou. Mas suponhamos que você começou a assistir e o seu time saiu perdendo. 1-0, 2-0, 3-0. Ainda assim você fica como? Tranquilo, porque você já sabe o resultado final. Você já sabe o placar final. Já te falaram que o time ganhou de 6-3. Então não é 1, 2 ou 3 gols que vai tirar a sua parte e deixar ali atribulado. Você já sabe que nessa luta o final vai ser o quê? Vitória. O placar sempre vai estar a seu favor. No mundo da fé funciona exatamente desta maneira. Não importa se você saiu perdendo, não importa se neste momento parece que a coisa está contra você. O que interessa é que você já sabe o placar final. No final eu vou vencer, no final eu vou fazer a diferença, no final eu vou dar a volta por cima. Quem está me entendendo, levante as suas mãos. A voz de Deus é isso, a voz de Jesus é isso. Olha a primeira voz: entremos no barco e passemos para a outra margem. Jesus já tinha dito para os discípulos que eles iam chegar do outro lado, independente do que poderia acontecer na metade do percurso. Ele já tinha falado: nós vamos chegar ao outro lado. Se eles somente tivessem ouvido esta voz e acreditado no final da viagem e não na metade da viagem, eles não teriam se preocupado com nada, eles continuariam olhando para o final do percurso. Esse é o princípio que a Universal emprega na sua vida e na vida do seu povo para que Deus faça a diferença. O princípio de enxergar as coisas antes delas acontecerem. O princípio de ouvir a voz de Deus antes de ouvir a voz de qualquer outra coisa. Você deve ter visto a cena. Vocês lembram quando o Bispo Macedo foi preso? Alguém lembra dessa época? 92, meados de 92? Muito bem. Quem não lembra, com certeza já viu a imagem do bispo atrás das grades. Você lembra como o bispo estava atrás das grades? Qual é a cena que você viu? Um homem de pernas cruzadas, com a Bíblia na mão, na maior tranquilidade. A mídia acabando com a imagem dele, massacrando, humilhando, destruindo, e ele atrás das grades com a perna cruzada e com a Bíblia na mão. Por que esta
paz, esta tranquilidade. Sempre falando a mesma coisa, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Lá na frente a gente vai arrebentar. Não interessa o que está acontecendo agora, se estão me humilhando, deixando de humilhar. Lá na frente, eu sei que Deus vai fazer a diferença. Quando você sabe o final da história, então qualquer coisa que aconteça no meio do caminho não tira a sua paz. Qualquer coisa que aconteça na metade do caminho não tira a sua confiança em Deus, porque os seus olhos estão no resultado final e não no problema atual. Então a primeira voz é a voz de Jesus, que mandou você entrar no barco, que mandou você entrar nessa corrente, que mandou você viver a sua fé, que convidou você para conhecer uma nova vida. O mundo da fé, foi Ele que te chamou. E se Ele te chamou e disse que você vai chegar do outro lado, e do outro lado não vai ter crise, não vai ter problema, não vai ter dívida, confie nele que você vai chegar lá. O problema é que no percurso vão surgindo outras vozes. A segunda voz, vamos continuar lendo, versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram Jesus e lhe disseram, repete aí comigo: Mestre, não te importas que pereçamos? Olha a segunda voz aqui. Mestre, não te importa que pereçamos? Agora, pergunto eu, quem é que falou para eles que eles iam perecer? Quem é que disse para eles que o barco ia afundar? Certamente não foi Jesus, porque Jesus disse que o barco ia chegar na outra margem. Então quem é que falou para eles que o barco ia afundar, gente? O vento, a tempestade. Queira ou não, a tempestade fala, e fala muito. E aí que está o problema, porque a tempestade tem uma finalidade só, ouça com muita atenção. A tempestade vem para anular a voz de Deus. A tempestade vem para anular a voz do Criador, anular a voz daquele que disse para você o que vai acontecer lá na frente. Então a tempestade faz a pessoa ficar desesperada, porque a água vai entrando no barco, vai sacudindo de um lado para o outro, e a pessoa desesperada, meu Deus, nós vamos afundar, e ela acaba esquecendo da primeira voz que falou com ela, que é a voz da fé. Então a voz da tempestade, meu caro, vem soprando no ouvido da maioria aqui dentro. A voz dessa crise maldita vem soprando no seu ouvido que não tem jeito, que você vai ter que fechar a empresa, que daqui a pouquinho você é o próximo a ser cortado lá de onde você trabalha. Essa vozinha vem falando com você, mas quem é que falou isso para você? Certamente não foi Jesus. Não foi Deus que disse que a sua empresa vai falir, não foi Deus que disse que você vai ficar desempregado, não foi Deus que disse que o agiota vai acabar com tudo que você tem. Muito pelo contrário, Ele disse que você vai chegar do outro lado, você vai atravessar isso aí e vai dar certo lá na frente. E a gente prega nessa fé, porque eu sei que eu vou te levar lá do outro lado, em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida alguma do poder do meu Senhor e do meu Deus. A voz dele é soberana na nossa vida, na universal, e também vai ser na sua vida. Amém, gente? Então não deixa a tempestade ficar tirando o seu foco daquilo que Jesus já falou para você. A boa notícia é que todo vento forte passa rápido. Vento tranquilo dura bastante, mas vento forte passa rapidinho, já vai acabar. Já vai acabar, e você vai chegar lá do outro lado são e salvo em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos lá, para terminar, versículo 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E o último versículo, eles possuídos de grande temor, olha a terceira voz, diziam uns aos outros, como é que você tomou conhecimento da crise? Você já viu como é igual fofoca, né? É um dizendo: olha, você viu a notícia, você viu isso, olha, aquela empresa quebrou, ó, fulano foi mandado embora, olha, tal empresa mandou 1000 funcionários embora. Então, um falando com o outro,
vai fortalecendo a ideia negativa. Diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você já notou que quando você começa a conviver com uma pessoa, você vai pegando todo o jeito dela? Por exemplo, quem é casado entende melhor. Você que já está casado aí há 10 anos para cima, você sabe disso. Então hoje, só um olhar você já sabe se aquela pessoa está bem, se ela está mal, se ela está feliz, se ela está triste, se ela está gostando, se ela não está. É ou não é? Quando franze a testa você já sabe, quando sorri, você já tem todo o jeitinho daquela pessoa, porque a convivência vai fazendo você pegar detalhes. Você começa a andar com ela, você vai pegando detalhes. Os discípulos já andavam com Jesus há um certo tempo, há quase 3 anos. Já andavam com Jesus. Mas olha o que eles disseram: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Em outras palavras, ali eles viram que eles pensavam que conheciam a grandeza de Deus e quem era Jesus. Mas Jesus estava mostrando que por mais que você caminhe com Ele muitos anos, sempre Ele vai estar te surpreendendo com uma coisa nova. Diga graças a Deus. Você pode ter, meu caro, 20, 30, 50 anos de evangelho, mas se você continuar caminhando com Jesus, volte mesmo, vai dizer: meu Deus, olha o que Deus fez na minha vida. Você vai se surpreender, porque Ele sempre tem coisas novas para fazer para você. Eles tinham visto o cego ser curado, o coxo levantar da cadeira de rodas, ele tinha visto Lázaro ressuscitar, mas nunca tinham visto Jesus falar com o vento e com o mar, com a natureza eles nunca tinham visto. Eles ficaram surpreendidos, e eu quero dizer para você, meu caro, que o que Deus vai fazer na sua vida vai te surpreender. Algo que você nem sonhou que poderia acontecer, já está a caminho. Este vento é sinal de vitória. Diga graças a Deus. Esse vento está soprando, porque Ele sabe que do outro lado você vai dar o seu testemunho. E se você crer, fique em pé e diga: eu tomo posse dessa vitória. Fala com fé: eu tomo posse. Meu caro, é por isso que nós vivemos pela fé. O que define uma corrida não é a largada, é a chegada. Tem corredor que sai em primeiro lugar na frente de todo mundo, daqui a pouco cansa e o outro vem e passa ele. Você pode na largada ter saído em último lugar, você ainda pode chegar em primeiro lá do outro lado, se você usar a sua fé. Se você usar a sua fé, ao invés de ouvir a voz da tempestade, ouvir a voz daquele que disse: nós vamos para o outro lado, independente do que aconteça, o final da história sempre vai ser vitória. Amém, gente? Antes de eu fazer o clamor, eu quero convidar você que diz assim: bispo, eu tenho essa fé, eu quero ter esse espírito inabalável dentro de mim. O Deus que eu vim buscar aqui não é um Deus michuruca, não é um Deus que cabe numa caixa de fósforo, não é um Deus que é feito pela mão de homem, é um Deus grande, que fala com o vento, que fala com o mar, e Ele pode mudar a minha história. O placar está 10-0 para a crise, mas não tem problema, lá na frente vai ficar 20-10 para mim, porque Deus é comigo. Você só consegue decidir algo se você tem um espírito forte. Você pode ver que a pessoa que tem um espírito fraco, para toda solução ela arruma um problema, para toda vitória ela arruma uma derrota, para tudo ela tem uma reclamação, para tudo não dá, tudo não consigo. Olha, dá raiva de ficar perto. Deus que me perdoe. Não olhe para os lados, por favor. Já a pessoa que tem um espírito forte, para cada problema ela arruma uma solução, para cada derrota ela arruma uma vitória. Não tem reclamação, não tem tempo ruim, ela parte para cima.